Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Então, vocês devem ter assistido o vídeo Função Exponencial, parte 1. E agora nós vamos ver o Função Exponencial, parte 2, onde nós vamos focar nas equações exponenciais. Então, no vídeo 1, a gente falou sobre a definição, viu os gráficos, alguns tipos de função exponencial e até falou um pouco sobre a equação. Mas agora nós vamos falar mais, sobre isso, ver a definição do que é equação exponencial e resolver alguns exemplos delas. Como definição de equações exponenciais, nós temos que são aquelas equações em que a incógnita aparece nos expoentes. Uma das maneiras mais práticas de resolver as equações exponenciais é transformando elas em uma igualdade de potências de mesma base, porque dessa forma nós conseguimos eliminar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. Algumas equações exponenciais elas vão exigir mais artifícios de cálculos para serem solucionadas e outras vão ter uma resolução mais simples. Nós vamos ver durante esse vídeo alguns exemplos dessas equações e a melhor forma de solucioná-las, certo? Então, para a gente começar, coloquei aqui 3 alternativas, alternativa A, B e C, e agora vamos resolvê-las. Então, só para a gente relembrar, temos aqui 3 elevado a x mais 1. Então, a incógnita está aqui no expoente, que é o que se pede para que seja considerada uma equação exponencial. E nós temos aqui a base dessa potência maior do que 0 e diferente de 1. Então, está atendendo aqui os requisitos para a equação exponencial. Para resolver essa equação, como eu falei, uma das formas que nós podemos fazer é igualar as bases. Então, eu tenho aqui que 3 elevado a x mais 1 vai ser igual a 81. Vou repetir o 3 elevado a x mais 1 por enquanto. E vou observar se eu tenho como escrever esse 81 como uma potência de base 3. E para a gente fazer isso, o que nós podemos fazer é fatorar esse 81. Alguns números a gente já vai ter até de cabeça, mas outros não. E aí, nesse caso, a gente vai aqui a fatorar, esse número. Então, eu tenho aqui o número 81 e eu vou fazer a fatoração dele. Então, 81 dividido por 3, ele vai ser igual a 27. 27 dividido por 3 vai ser igual a 9. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. E 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. Então, uma forma de escrever esse número 81 é escrevendo ele como 3, que é a minha base, elevado a 4, porque eu tenho 4 vezes o numeral 3. Então, 3 elevado a x mais 1 vai ser igual a 3 elevado a 4, que eu vou colocar aqui no lugar do 81. Igualei as bases, então agora eu posso cortar essas bases e trabalhar apenas com os expoentes. Então, x mais 1 vai ser igual a 4. Deixo o x aqui sozinho do lado da igualdade, repito o 4, e o mais 1 que estava aqui desse lado, somando, ele vai passar diminuindo. E x vai ser igual a 4 menos 1. X é igual a 3. Então, aqui nós encontramos o valor de x. E se nós substituirmos o x pelo 3 aqui na equação, nós vamos ter que 3 vai ser elevado a 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. E a gente acabou de ver que 3 elevado a 4 é a mesma coisa de 81, certo? Agora, vamos para esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos 125 elevado a x
que é igual a 625. Nesse caso aqui, nós podemos fatorar os dois números, tanto o número que está à esquerda da igualdade quanto o que está à direita. E também, só de olharmos, né, para esses números e ver que eles terminam em 5, a gente já imagina que podemos escrever esses números como uma potência de base 5. Então, vamos fatorar aqui o 125 e o 625. Vou escrever aqui mais na lateral. Então, 125 dividido por 5, nós vamos ter igual a 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, uma forma de nós escrevermos 125 é escrever 5 elevado a 3, né? Agora, vamos fatorar o 625? 625 dividido por 5 vai ser 125. Dividido por 5, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, a gente pode escrever 625 como 5 elevado a 4. Então, nesse momento, nós chegamos aqui, que 125 pode ser escrito como 5 elevado a 3 e que 625 pode ser escrito como 5 elevado a 4. Agora, vamos substituir na equação esses valores? Então, eu posso botar aqui no lugar de 125, 5 elevado a 3. Só que esse 125, que é 5 elevado a 3, ele está elevado ao expoente x. Então, a gente também tem que elevar o 5 elevado a 3 a x. Então, a gente vai colocar aqui entre parênteses e elevar esse número a x. Então, nós vamos ter que 5 elevado a 3 elevado a x vai ser igual a 5 elevado a 4. Agora, vamos relembrar as propriedades das potências que a gente viu lá no começo do semestre. Então, quando a gente tem potência de potência, nós podemos multiplicar essas potências, esses expoentes, né? Então, a gente pode escrever, ao invés de escrever 5 elevado a 3 e esse valor elevado a x, nós podemos escrever 5 elevado à multiplicação de 3 vezes x. 3 multiplicado por x vai ser 3x. Então, a gente resolveu aqui esse expoente. Então, 5 elevado a 3x vai ser igual a 5 elevado a 4. Nesse momento, nós temos aqui as bases iguais. Então, eu corto essas bases e vou trabalhar mais uma vez apenas com os expoentes. Então, eu tenho que 3x é igual a 4. Deixo o x sozinho, o 3 que estava aqui multiplicando vai passar dividindo o 4. Então, o x ele vai ser igual a 4 terços. 4 terços. Né? Temos aí o resultado da nossa equação. Por último, nós vamos ter aqui o 64 elevado a x igual a 256. Esses dois números a gente também consegue fatorar. E a gente pode escrever esse número como uma potência, né, de base 2, pelo que a gente vê aqui os números terminados em par, né, os números terminados em número par, e eles são divisíveis por 2. Então, vamos ver aqui se dá certo. Vamos fatorar primeiro 64. Então, eu tenho aqui 64. Vamos ver se vai caber aqui. Fazer pequenininho. 64 dividido por 2 vai ser igual a 32. 32 dividido por 2 vai ser igual a 16. 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. E 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, eu tenho aqui que 64 pode ser escrito como
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Ficou pequenininho aí, mas dá para vocês verem. Agora vamos fatorar o 256. 256 é que eu vou ter que deixar pequenininho mesmo. Vamos lá. 256. 256 dividido por 2 vai ser igual a 128. 128 dividido por 2 vai ser igual a 64. 64 dividido por 2 vai ser igual a 32. 32 dividido por 2 igual a 16. 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. 8 dividido por 2 igual a 4. 4 dividido por 2 igual a 2. E 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, nós temos que 256, ele pode ser escrito como 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a 8. Ficou aqui pequenininho, né? Mas dá para a gente acompanhar. Então, agora vamos substituir esses números pelas potências de base 2. Então, no lugar do 64, eu vou colocar aqui 2 elevado a 6. E aí, mais uma vez, esse 2 elevado a 6, ele está substituindo o 64. Mas o 64, ele está elevado a x. Então, eu vou colocar esse 2 elevado a 6 dentro do parêntese e colocar ele elevado ao expoente x. E isso aqui, ele vai ser igual a 2 elevado a 8. Para nós resolvermos isso aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar esses expoentes. Então, eu posso escrever que 2 elevado a 6x vai ser igual a 2 elevado a 8. Nesse momento, eu tenho a mesma base, então eu posso cortar essas bases e trabalhar apenas com os expoentes. Nesse caso, eu vou ter que 6x é igual a 8. Deixo o x aqui sozinho e o 6 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui 8 sobre 6. Eu posso simplificar esse número e ao invés de escrever 8 sobre 6, eu posso escrever 4 sobre 3. Então, o x aqui da alternativa C, ele vai ser igual a 4/3, certo? Agora, vamos ver essas outras alternativas, né? A alternativa D, E e F. Do primeiro lado da igualdade, nós vamos ter 10 elevado a x, e isso aqui estando elevado a 1 menos o x. E do outro lado da igualdade, nós vamos ter o 0,000001. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é simplificar esse número aqui. E aqui a gente já viu que a base do outro número é 10. Então, a gente poderia escrever esse número aqui na forma de notação científica. Na forma de notação científica, esse número, nós íamos ter a mantissa como 1, né? Essa vírgula viria até aqui, vezes 10 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 6. E isso aqui a gente pode escrever apenas 10 elevado a menos 6. Então, já reduzimos esse número aqui. Do outro lado, nós temos potência de potência, e a gente já viu também como resolver isso. Quando nós temos potência de potência, nós multiplicamos esses expoentes. Então, para resolver isso, vou apagar aqui, né? Nós já entendemos aqui que vai ser 10 a menos 6. Vou colocar aqui só essa observação. E agora vamos resolver
essa parte aqui. Então, vamos repetir aqui a base e vamos fazer a multiplicação dos expoentes. X multiplicado por 1 vai ser igual a x, né? X multiplicado por 1 é igual a x. E x multiplicado por menos x, mais e menos é menos, e x multiplicado por x vai ser igual a x ao quadrado. Então, 10x elevado a 1 menos x vai ser igual a 10 elevado a x menos x ao quadrado. E do outro lado da igualdade, a gente já viu aqui que vai ser 10 elevado a menos 6. Então, aqui a gente conseguiu igualar as bases, que era o que nós queríamos. Então, igualando as bases, a gente pode cortar essas bases e trabalhar apenas com os expoentes agora. Então, nós vamos ter que x menos x ao quadrado é igual a menos 6. Isso aqui, gente, se nós observarmos, isso aqui é uma equação do segundo grau, né? A gente só vai precisar dar uma organizada aqui nela. Então, menos x ao quadrado eu vou deixar aqui como o primeiro, seguido do mais x, e o 6 que está negativo, ele vai passar positivo, né? Então, mais 6. E isso aqui tudo igual a zero. Para que esse x ao quadrado nele fique positivo, que ele está aqui negativo, nós podemos multiplicar toda essa equação por menos 1. Então, com isso, nós vamos mudar o sinal de todos os componentes dessa equação. Então, vamos ter x ao quadrado, né, que vai ficar positivo, menos x, porque ele estava positivo, vai ficar negativo, menos 6, porque também estava positivo, vai ficar negativo. E isso aqui igualado a zero. Agora que a gente tem a equação aqui mais bonitinha, vamos prosseguir resolvendo essa equação para que a gente chegue ao valor de x. Você pode resolver aí essa equação da forma que você achar melhor, então pode resolver através das relações de Girard, né? Através de soma e do produto, mas eu vou fazer aqui com a fórmula de Bhaskara, porque fica mais fácil de todo mundo entender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é obter o valor de delta. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, meu b aqui é menos 1, né? Então, vou colocar aqui menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Menos 1 ao quadrado vai ser 1. Menos vezes mais, menos, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, a gente chegou aqui ao valor de delta como 25. E agora, nós vamos pegar esse valor de delta e colocá-lo, aplicá-lo na fórmula de Bhaskara. Bhaskara vai ser igual, né? O x vai ser igual a menos b. Então, meu b aqui é menos 1. Então, menos da fórmula, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 25. Isso aqui dividido por 2, multiplicado por a. O meu a é 1, né? Então, 2 multiplicado por 1. E aqui eu vou obter o meu x' e o meu x, duas linhas. Então, o meu x' vai ser menos e menos mais, né? Então, mais 1, ou só 1, mais vou aqui no x' fazer com os valores positivos, né? Então, vou escolher aqui o mais. Raiz de 25, que é 5. Isso aqui sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou aqui ter como resultado 6 sobre 2, que é igual
a 3. No meu x duas linhas, eu vou ter aqui mais 1, menos e menos mais, menos 5, vou usar os valores negativos, isso aqui sobre 2 vezes 1, que é 2. Mais 1 menos 5, menos 4, né? Repete o sinal do maior, subtrai o maior pelo menor. Menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o meu conjunto solução para essa equação exponencial, né? O meu conjunto solução vai ser menos 2 e 3, certo? Vou apagar porque essa equação tomou, né, quase todo o espaço para que a gente possa resolver as outras alternativas. Nessa letra E, eu vou ter 1/2 elevado a x igual a raiz quinta de 8. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer aqui, mais uma vez, é igualar os índices. E aí, olhando para esses dois números, os dois lados da igualdade, uma alternativa que a gente pode encontrar é igualar essas duas partes da equação à base 2. E aí, como nós podemos fazer isso? Só de olhar, a gente já tem uma noção que esses números dá para ser igualado à base 2. Mas às vezes a gente fica sem saber muito como é que a gente vai realizar isso. Então, vamos por etapa. Primeiro, eu vou tentar igualar 1/2 à base 2. Então, nós já vimos que quando eu preciso modificar um expoente negativo para um expoente positivo, eu posso trocar a ordem dos componentes da fração. Então, se eu mudo a ordem dos componentes, eu mudo o sinal do expoente. Isso geralmente eu faço quando eu tenho um expoente negativo e eu quero transformá-lo num expoente positivo. Mas eu também posso fazer o inverso disso. E se eu inverter essa fração, eu vou ter 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é igual a 2. Então, ao invés de escrever 1/2 elevado a x, eu posso escrever 2 sobre 1 elevado a menos x. Tenho que lembrar de trocar o sinal aqui do expoente. E 2 sobre 1 é a mesma coisa de 2. Então, eu tenho aqui 2 elevado a menos x. Agora, vamos ver aqui do outro lado da igualdade. Eu tenho raiz quinta de 8. Vou colocar aqui. Colocar aqui a raiz quinta. E vocês concordam que um jeito de escrever 8 é escrever, né? A gente pode fatorar esse 8. Então, vamos fazer aqui a fatoração do 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Então, um jeito de escrever 8 é escrever 2 elevado a 3. Então, ao invés de escrevermos o 8, vamos colocar aqui 2 elevado a 3. Então, já tenho aqui, né, 2 elevado a menos x e raiz cúbica de 2 elevado a 3. Chegando nesse ponto, a gente vai aplicar outra propriedade que nós vimos lá no vídeo 1, que é que eu posso, né, vou repetir aqui a primeira parte, 2 elevado a menos x, que eu posso transformar uma raiz, que eu posso retirar um número da raiz e levar ele, elevando, né, a um expoente, que esse expoente é uma fração. E aí eu ensinei para vocês, né, um jeito que me ajudava muito, que é lembrar a historinha do Sol. Não sei se serviu para vocês, mas por via das dúvidas eu vou colocar aqui. Então, para transformar esse número aqui em um número elevado a um expoente que é uma fração, a gente repete a base,
que no caso aqui é 2. E quem está no sol, aqui que é o 5, vai para a sombra. E quem está na sombra, que aqui é o 3. Então, raiz quinta de 2 elevado a 3 é a mesma coisa de 2 elevado a 3 quintos. Então, no lugar aqui de escrever raiz quinta de 2 elevado a 3, eu vou escrever 2 elevado a 3 quintos. E aí, mais uma vez, ó, consegui igualar as bases. Nesse momento que eu igualo as bases, eu corto as bases e eu posso trabalhar apenas com os expoentes. Então, eu vou ter que menos x é igual a 3 quintos. Só que eu não estou buscando menos x, né? Eu estou buscando x. Então, é só multiplicar isso aqui por menos 1. E eu vou ter que x vai ser igual a menos 3 quintos. Então, eu resolvi aqui, né, o valor da incógnita. Então, no lugar do x, nós vamos ter menos 3 quintos. Tá certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, o exemplo F, eu vou ter, vou colocar aqui mais para cima, para a gente começar a resolver. 3 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3. Tudo isso aqui é o expoente, tá, gente? E aqui eu tenho, né, o x ainda elevado a 2. Tudo isso aqui vai ser igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer, igualar as bases. Aqui eu tenho a base 3, então vou deixar aqui a base 3. 3 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3. E aqui desse lado, eu vou tentar transformar esse 1 em uma potência de base 3. Isso vai ser fácil, né? Porque existe um jeito de que qualquer base elevada a um número dá 1. Então, qualquer base elevada a 0 vai ter como resultado 1. Então, é só eu colocar aqui 3 elevado, ficou feio aqui, né? 3 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, aqui eu já consegui igualar as bases, isso foi bem fácil. Agora, eu corto as bases e eu vou ficar, depois que eu corto as bases, eu vou ficar só com os expoentes. E esses expoentes aqui, eles são uma equação de segundo grau. Então, para resolver a equação de segundo grau, como eu disse, vocês podem aplicar as propriedades de Girardi, mas eu vou fazer por Bhaskara, porque aí todo mundo entende, certo? É mais fácil, tem gente que às vezes tem mais dificuldade para entender ali os resultados de soma e produto. Então, vou aqui tirar delta. Então, delta vai ser b ao quadrado, né? 2 ao quadrado, menos 4, vezes A é quem? É 1, vezes C, que é quem? Menos 3. Então, vou ter aqui 2 elevado ao quadrado, 4, menos vezes mais, menos, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. E eu vou ter como valor de delta 16. E aí eu parto isso, né? Parto para aplicar isso em Bhaskara. Então, Bhaskara é o quê? Menos B, o meu B é quem? É 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes A, que é 1. E agora, eu vou aqui ter x' e x duas linhas. Vamos calcular aqui. Menos 2, vamos fazer aqui x' positivo, né? Mais raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Menos 2 mais 4 vai ser igual a 2.
sobre 2. 2 sobre 2 igual a 1. E meu x de duas linhas vai ser igual a menos 2, que eu vou trabalhar com negativo, menos raiz de 16, que é menos 4. Raiz de 16 é 4, né? O menos é porque é o mais ou menos, vocês entenderam, né? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Menos 2 menos 4 vai ser menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai ser menos 3. Então, o conjunto solução que vai ser a resposta para essa minha equação exponencial é o conjunto solução que eu vou formar com menos 3 e 1. Esses dois números, eles vão responder aqui as possibilidades de valor para x nessa equação exponencial. Deu para entender aí tudo, pessoal? Espero que sim. Agora vamos, para terminar, né? Nós já treinamos aqui algumas situações que envolvem equação exponencial, mas para a gente encerrar, vamos resolver uma questão que, obviamente, vai envolver também as equações exponenciais. Agora vamos ver um exemplo aqui das equações exponenciais aplicadas em uma questão, né, em um problema. Então, eu tenho aqui. As matas ciliares, elas desempenham um importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para a sua recuperação é o plantio de mudas. O gráfico mostra o número de mudas, N de T, vai ser igual a B vezes A elevado a T, desde que o A seja maior que 0 e diferente de 1, e o B seja maior que 0. A serem plantadas ficou aqui separadinho, né? A serem plantadas no tempo T, em anos, numa determinada região. De acordo com os dados, qual o número de mudas a serem plantadas quando T for igual a 2? Se T, né, é o tempo em anos, então quando T for igual a 2, é no tempo de 2 anos. E aí a questão ela vem com um gráfico. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Aqui no gráfico, eu tenho no eixo X o tempo em anos, e aqui no eixo Y eu tenho a quantidade, o N, né, que é a quantidade de mudas, o número de mudas. Então, ele deu dois tempos, o tempo de um ano. Em um ano, eu tive 1.500 mudas. E em 3 anos, eu tive 3.375 mudas. E ele quer saber o valor de mudas em 2 anos. E aqui ele me deu a equação, né, para que eu aplique e descubra o número de mudas. Só que eu nem sei o meu valor de B e nem sei o meu valor de A. A única coisa que ele me deu foi o T. Mas, ao mesmo tempo, eu sei em um ano quantas mudas tiveram e eu sei em 3 anos quantas mudas tiveram. Então, vamos aqui começar a tentar resolver essa questão. Vou passar para o próximo slide, só para a gente ficar com mais espaço, né, para resolver a questão. Aqui eu deixei só a fórmula e o gráfico, para a gente começar a solucionar essa questão. Então, eu sei que N, que é o número de mudas em relação ao tempo, vamos pegar aqui o tempo 1, N de 1, é igual a B vezes A elevado a 1, certo? Né? Elevado ao tempo. Essa foi a fórmula, né, que foi me dada. E eu sei que esse N de 1 é igual a 1.500. Então, 1.500, vou substituir aqui no lugar de N de 1, vai ser igual a B vezes A, porque A elevado a 1 é igual a ele mesmo. E eu sei que N de 3 vai ser igual a B vezes A
elevado a 3, né? Ó, B vezes A elevado ao tempo. Então, N de 3 é igual a B vezes A elevado a 3. E eu sei que esse N de 3 foi 3.375. Então, 3.375 é igual a B vezes A elevado a 3. Aqui nesse momento, né, agora que eu substituí os tempos e os números de mudas que eu tinha nas fórmulas, eu vou pegar uma fórmula, eu vou escolher essa porque aqui eu tenho só as incógnitas, né, não tenho elevado a nada, e vou isolar uma dessas incógnitas, para que eu possa trabalhar apenas com a outra. E eu vou isolar o B. Então, eu vou deixar aqui, substituindo, né, trocando os lados, B vezes A vai ser igual a 1.500. Então, B vai ser igual a 1.500. O A estava aqui multiplicando, passa dividindo. Então, eu cheguei aqui e isolei o B. B é igual a 1.500 dividido por A. Agora, eu vou pegar esse valor de B e vou substituir aqui na minha fórmula. Eu vou trocar aqui a ordem, só para deixar, né, B vezes A elevado a 3 vai ser igual a 3.375. Só para deixar a incógnita do lado esquerdo. E aqui no lugar de B, eu vou colocar 1.500 dividido por A, porque eu sei que 1.500 dividido por A é igual a B. E aí eu vou trabalhar apenas com a incógnita A. Então, vindo aqui, né, para a gente continuar, eu vou botar aqui 1.500 sobre A multiplicado por A elevado a 3 vai ser igual a 3.375. Nesse momento aqui, eu vou resolver essa multiplicação aqui, né, de 1.500 dividido por A, multiplicado por A elevado a 3. Eu vou pegar isso aqui e vou resolver aqui com calma no cantinho para vocês entenderem, né? Para quem não lembra muito bem como é que a gente pode resolver isso. Então, 1.500 sobre A multiplicado por A 3. Eu vou ter aqui 1.500 vezes A 3 dividido por A. 1.500 eu não posso dividir por A, então ele vai ficar 1.500. Agora, A elevado a 3 eu posso dividir por A. Lembra quando a gente viu como é que a gente divide, como é que a gente divide potências de mesma base? Né? Eu vou fazer A elevado a 3 dividido por A. Se é só A, eu entendo que é A elevado a 1. Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, eu vou ter isso aqui como 1.500 multiplicado por A ao quadrado. Né? Só mostrando como a gente resolveu isso. Então, vou apagar aqui. E a gente vai continuar. Então, isso aqui vai ficar igual a 1.500 multiplicado por A ao quadrado. E isso vai ser igual a 3.375. Eu não posso multiplicar o 1.500 pelo A ao quadrado, então vou deixar aqui o A ao quadrado. Vou repetir o 3.375. E o 1.500 que aqui estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, A ao quadrado vai ser igual ao resultado da divisão de 3.375 por 1.500.
E isso aqui vai dar igual a 2,25. Só que eu não quero o valor de A ao quadrado, eu quero o valor de A. Então, é só, como aqui, né, eu tenho expoente, esse expoente vai passar como raiz quadrada. Então, o valor de A vai ser a raiz quadrada de 2,25. E raiz quadrada de 2,25 é só a gente lembrar, né? Raiz quadrada de 225 é 15. Então, raiz quadrada de 2,25 vai ser 1,5. Mas aí vocês podem fazer o cálculo mais detalhado, certo? Então, aqui eu descobri o meu valor de A. A é igual a 1,5. Agora, eu preciso descobrir o meu valor de B. E é só substituir, né, esse valor de A aqui, ó, na fórmula que eu já tinha deixado pronta, né, que B é igual a 1.500 dividido por A. Então, B vai ser igual a 1.500 dividido por 1,5. Essa divisão é muito fácil de fazer, né? 1.500 dividido por 1,5 é igual a 1.000. Então, eu encontrei aqui também o meu valor de B. Mas a questão em si, ela nem pergunta o valor de A, nem o valor de B. Ela quer saber, na verdade, quantas mudas vão ser plantadas no tempo de 2 anos. E aí, para a gente fazer isso, agora é só a gente aplicar todas as informações que nós temos na fórmula. Para a gente fazer isso, eu vou apagar aqui algumas informações para a gente poder descobrir quantas mudas serão plantadas no tempo de 2 anos. Pronto, então deixei aqui só o valor de A, o valor de B e o valor do T que é solicitado na questão. E também aqui, né, nós temos a fórmula. Então, agora é só a gente ir substituindo essas informações. Então, eu tenho que N de T vai ser igual a B multiplicado por A elevado a T. N de T aqui, o que eu quero descobrir é o N de 2 anos. Vai ser igual a B, que é 1.000, multiplicado pelo A, que é 1,5, elevado ao T, e o T é 2. Então, N de 2 vai ser igual a 1.000, vamos repetir aqui o 1.000, vezes 1,5 elevado a 2. 1,5 elevado a 2 é 2,25, né? A gente acabou de tirar 2,25 da raiz e obtemos como resultado 1,5. Então, 1,5 elevado a 2 vai ser igual a 2,25. Então, meu N2 vai ser igual a 1.000 multiplicado por 2,25. E aí é só a gente contar, né, 3 casas aqui a partir, e vamos ter como resultado, fazer a vírgula dar 3 casas, vamos ter como resultado 2.250 mudas. Então, no tempo 2, ou seja, em 2 anos, nós iremos ter 2.250 mudas. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão. Qualquer coisa, né? Dá uma voltada, olha novamente. E aí, para que vocês agora possam aplicar esses conhecimentos, vou colocar um exercíciozinho para vocês treinarem. E durante a semana eu vou colocar a correção dos exercícios, certo? Então, obrigada aí pela atenção e até a próxima aula.